Os Estados Unidos interferem no país? Interfere aqui? Qual é a sua visão a respeito disso? Deixa nos comentários aí, já vai dando o seu joinha e preste atenção na fala do Lula. O Lula já está te dizendo tudo o que vai acontecer até 2026. Preste atenção só. E olha, já se inscreveu? Já deixou o seu joinha? E já respondeu a nossa enquete? Vambora, responda aí e vem comigo. Preste atenção. Tem gente que fala de que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo brasileiro, o americano melhore e para que os americanos continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil, porque da nossa parte nós não queremos briga, nem com a Venezuela, nem com os americanos. Você tá vendo? Da nossa parte não queremos brigas, né? Só que aí ele coloca os americanos no mesmo prato que a Venezuela. Já começa a hipocrisia aqui, tá? Porque são pratos diferentes, gente. Colocar a democracia americana no mesmo prato da ditadura venezuelana tá de brincadeira, mas vamos seguindo. Nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz. Nós queremos harmonia. Nós queremos ter uma relação onde a diplomacia seja a coisa mais importante e não a desavença, e não a encrenca. Você acha que Lula regou aqui? Que assim, Lula regou no Pix, né? O governo Lula regou no Pix. Podia bancar porque havia uma fake news ali, só que eles não estavam criando um novo imposto, mas eles iam te monitorar para te cobrar mais impostos lá na declaração de imposto de renda. Mas arregaram. Você acha que o Lula está regando aqui pro Trump? Sim ou não? Coloque aí. Agora preste atenção no que ele vai falar aqui. Preste atenção. A gente vai ter que trabalhar outra coisa importante. Sabe, a reconstrução, união e comida barata na mesa do trabalhador, porque os alimentos estão caros na mesa. Comida barata na mesa do trabalhador, porque os alimentos estão caros. União e comida barata na mesa do trabalhador, porque os alimentos estão caros na mesa do trabalhador. O nome disso, Lula, é inflação, que seu governo não conseguiu controlar, que seu governo está fazendo explodir. É só olhar para o câmbio, né? 6,20, 6,10, 6,9, não vai descer de R$6. Você conseguiu, sem pandemia, sem crise econômica e com a faca e o queijo na mão, botar o dólar 6,20. Você conseguiu criar uma situação para atingir o pequeno e o médio empreendedor, que é esse monitoramento do Pix de quem ganha R$5.000, acima de R$5.000, você conseguiu construir isso, dentro disso, um caos e uma total desconfiança ao seu governo. Mas só que não é só a taxação do Pix, tá? Que era uma mentira, era uma fake news, mas na verdade você não ia taxar, você ia monitorar para cobrar no imposto de renda depois. É isso aí, Lula, que está fazendo o povo desacreditar do seu governo. É comida cara, inflação explodindo, câmbio explodindo, total desgoverno, início do fim. Agora, o que mais preocupou ele foi esse vídeo aqui do Steve Bannon, que é o braço direito de Donald Trump. Mas aí eu quero te trazer uma narrativa, tá? Olha só, nos Estados Unidos, Bannon anuncia Eduardo Bolsonaro, como futuro presidente do Brasil. Ou seja, nessa situação aqui, o Bannon já deve ter olhado a situação do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, e percebido que há uma grande... A inelegibilidade dele para 2026 é certa. Quando ele coloca dessa maneira, e o Steve Bannon ele é direto. Ele poderia ter colocado, o pai do Eduardo, o Jair Bolsonaro era para estar aqui, é o nosso presidente de 2026, não sei o quê. Não. Ele coloca Eduardo Bolsonaro como futuro presidente, porque ele sabe da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Então isso aqui já é um sinal que Jair Bolsonaro não vai estar em 2026. E há uma falta de sintonia, de discurso, né? Porque ele poderia falar, não, meu pai, a gente vai lutar para mudar aí tirar a inelegibilidade do meu pai. Não falou nada disso. Não há esse diálogo. Mas o que eu quero te chamar a atenção aqui é essa notícia do ICL. Apoiador de Trump, Steve Bannon, faz gesto nazista
ao lado de Eduardo Bolsonaro. Preste atenção. Como esse ICL, que é do Eduardo Moreira. Isso aqui é mentira, é um mentiroso. É um mentiroso. Você vai perceber que é um movimento. Ah, Giovanni, você está apoiando? Não, gente, eu só estou te trazendo a verdade. Porque você vê que, olha aqui, Steve Bannon diz que Eduardo Bolsonaro será presidente do Brasil. O 247, que é extremamente lulista, não traz esse tipo de situação. Para você ver o quão comprometido o ICL e o Eduardo Moreira está com o lulismo. A ponto de criar narrativas mentirosas para taxar o cara de nazista. Você está entendendo? Faz gesto nazista ao lado de Eduardo Bolsonaro. Ele não estava ao lado de Bolsonaro, do Eduardo, mas presta atenção. Presta atenção, gente, agora. Ok, aqui está o motivo de estarmos fazendo isso hoje. Essa é a grande celebração do populismo e nacionalismo americano. Temos amigos em todo o mundo. Este é um movimento global. É um movimento da soberania para a pessoa da classe trabalhadora e da classe média, para que retomem, né, a soberania de seus países. E queremos hoje queremos fazer isso como em celebração a essa nossa tentativa de honrar vocês. Vocês estão nas lutas difíceis. E aqui é o que é interessante. Nós ganhamos uma vitória enorme aqui. Estamos ganhando em todo mundo, certo? A próxima parada é a Alemanha. Tá vendo? É aqui. É aqui que o ICL e Eduardo Moreira fala que Eduardo Bolsonaro estava do lado de Steve Bannon e Steve Bannon faz um cumprimento fascista, né, da extrema direita alemã. E aí ele ergue a mão assim, ele não fecha o dedo, não faz aquela coisa formal. Mas você vai ver que não fica claro que é um movimento fascista. Você pode interpretar desse jeito. Mas dizer que o Eduardo Bolsonaro estava do lado dele e que isso aqui é literalmente um movimento fascista, não é. Presta atenção. Posso pedir que a alternativa para a Alemanha se levante? Ele está tipo assim, levantando e falando. Posso pedir aí para se levantar? Alright. Tá vendo? Alright. Foi aqui que o Eduardo Moreira e o ICL disse que foi um cumprimento nazista. Tá vendo? Tipo, alright! Então aqui eles estão supondo esse tipo de narrativa. O fato é que você pode interpretar assim, mas não há como você interpretar que ele fez isso ao lado de Eduardo Bolsonaro. Estão mentindo. Tá vendo? Como a esquerda acusa tanto a direita de ser mentirosa, mas eles usam as mesmas armas, a mentira, a hipocrisia, a narrativa. Vamos seguindo. Isso é uma homenagem ao presidente, o presidente Bolsonaro está aqui. Aí ele acabou lá, né? Isso é uma homenagem. Aí fala, o presidente Bolsonaro está aqui? Ele já apareceu? Não. Nós sabemos o porquê. Porque o comunista marxista no Brasil reteve seu passaporte. E vocês sabem por que eles fizeram isso. Porque eles não querem que ele esteja no palco mundial nos Estados Unidos, onde ele é amado pelo mundo todo. Porque ele é um lutador pela liberdade. Fizemos isso em homenagem aos brasileiros também. Os brasileiros podem levantar as mãos. Tá vendo? Aqui ele não faz aquele gesto, entre aspas, nazista. Eu não estou dizendo que ele não fez. Eu estou dizendo que ele não estava ao lado de Eduardo Bolsonaro. Você tá entendendo? Aqui ele não faz. Ele,
Ele vai citar os brasileiros, ó. Ó, olha lá, ó. Tá vendo o movimento como ele faz diferente? Entenderam? Mas ele não estava ao lado de Eduardo Bolsonaro. Mas a narrativa tá aí. Nós estamos unidos. Aí, ó, mito, até lá, hein? Eduardo está aqui. E aí, ó, Eduardo Bolsonaro, venha pra cá. Salva de palmas para Eduardo Bolsonaro. Espera aí que eu vou te mostrar aqui a... Ok. Este é um dos mais importantes indivíduos do nosso movimento soberania em todo o mundo. E eu acho que um dia, em um futuro não tão distante, o presidente do Brasil. Essa é a realidade. Lula desesperado, inflação estourando e o bolsonarismo, o trumpismo crescendo novamente. Você pode dizer, o bolsonarismo está crescendo por culpa de Bolsonaro. E o lulismo cresceu. O bolsonarismo está crescendo por culpa de Lula, né? Sua incompetência, seu desgoverno e suas cagadas. Mas o bolsonarismo também só está crescendo novamente por culpa exclusiva de Luiz Inácio Lula da Silva. A esquerda, o PT, que governa sem olhar para o povo, sem olhar para o pobre. Acabei de te dizer, e tem vários vídeos meus aqui, o pacote de ajuste, de corte de gastos, que o Fernando Haddad gastou bilhões de reais para ser aprovado no Congresso Nacional, não criou o imposto sobre grandes fortunas, não cortou os super salários, tem servidores, juízes, ganhando 1.200.000 por mês, e não reformou a Previdência dos militares. Pelo contrário, cortou, fez um corte no reajuste do salário mínimo, limitando a 2,5% do PIB. Não 2,5% do PIB, antes era o PIB, agora é só 2,5%. O PIB pode crescer 10%, mas o reajuste do salário mínimo é 2,5%. Cortou abono salarial e cortou o BPC-Loas. Essa é a realidade. E aí tá todo mundo nessa polarização, porque daqui para frente a gente vai viver nessa polarização, cada dia mais polarizado. Lula estigmatizado pela sua incompetência e pelas suas mentiras, e Bolsonaro, claro, né, já se posou aí chorando, né, dizendo que é perseguido, coitadinho e tal, mas a gente sabe que o que ele está colhendo hoje, muitas das consequências das suas falas e do seu governo catastrófico, sem contar aí a sua inelegibilidade, né, por ter feito atos ilegais, que feriram ali a justiça, que foram ilegais mesmo, foi condenado teve a sua inelegibilidade, e eu não vou nem entrar aqui na questão do golpe militar, ameaça de tentar matar presidente, vice-presidente, Alexandre de Moraes, porque tudo isso ainda não transitou em julgado, ou seja, não se encerrou. Então isso é apenas, até agora, um processo judicial. Temos indícios do golpe, temos indícios de fraude, temos indícios de roubo, temos indícios de tudo. Só não temos nada concreto. O que temos são narrativas. E o que temos aqui de fato é o Lula desesperado com o crescimento do bolsonarismo, porque vai bater na sua porta do trumpismo, porque o trumpismo crescendo, o bolsonarismo decola. E aí, qual a sua opinião? E me responda, você acha que os Estados Unidos interferem no nosso país? Interferem na sua escolha, sim ou não?